Olá, pessoas do nono ano, tudo bem com vocês? Espero que estejam muito bem. Coloca um sorrisão aí, vamos estar trabalhando expressões numéricas. Oh, meu Deus, expressões! Sim, gente, expressões numéricas nada mais é do que a obediência a regrinhas, ok? Tem regrinhas, nós obedecemos às regrinhas e vamos resolvendo passo a passo, sem ansiedade nenhuma, entendeu? Porque às vezes demora um pouquinho, por isso que aquelas expressões às vezes ficavam meio longas, né? Mas assim, bem tranquilo, se a gente for obedecendo passo a passo, bem tranquilo. Vamos lá? Vou mostrar para vocês que é sim. Objetivos: resolver essas expressões numéricas envolvendo os números racionais, ok? Então vamos lembrar. Primeiro, você lembra o que é uma expressão numérica? Eu estou falando aqui, mas você lembra o que é? Vem na tua cabeça aí algum exemplo disso? Olha lá. Temos uma expressão numérica quando há uma mistura de operações matemáticas na mesma expressão. Então assim, de repente vem na tua cabeça chaves, colchetes e parênteses e não há necessidade, pode ser sim, mas não há necessidade de tudo isso. Misturou duas contas lá, o mínimo, né? Duas, pronto. Eu já tenho uma mistura de operações, já se transformou numa expressão. Tem bastante brincadeiras assim nas redes sociais, né? 2 mais 2 vezes 2. 2 vezes 2 dividido por 2 mais 2. Não tem uma coisa assim? E o pessoal erra. Por que que erra? Porque não obedecem às regras na hora de resolver. A gente não resolve o que a gente quer ou na ordem que aparece. Nós resolvemos seguindo as regrinhas, ok? Então, algumas regras de prioridade de resolução precisam ser observadas. Observamos isso? Bem tranquilo, vamos tirar de letra, ok? Então, olha lá. Regras básicas das expressões. Primeiro, chaves, colchetes e parênteses. Resolver de dentro para fora. Então, se tiver esses símbolos, primeiro você resolve o que está dentro dos parênteses. Depois de resolvido, o parênteses vai embora. Aí você resolve o que está dentro dos colchetes. Resolve e vai embora os colchetes. E por último, o que está dentro das chaves. Essas aqui que são mais chatinhas de resolver, né? Ficam bem tortas no caderno, né, gente? Mas por último são essas. Mas e se não tiver? Então, se não tiver parênteses, colchetes e chaves, a gente vai para as regrinhas básicas. Resolver primeiro as multiplicações e divisões, depois as somas e subtrações. Se tivermos potências e raízes, elas são as primeiras a serem resolvidas, tá? Não tendo elas, primeiro multiplicação e divisão e por último soma e subtração. E não podemos esquecer das regras de sinais válida para, presta atenção, multiplicação e divisão, tá bom? Então, mais vezes mais, mais. Mais dividido por mais, mais. Ok? Então, olha aqui, ó, só, rápido. Sinais iguais dá sempre mais. Sinais diferentes dá sempre menos, ok? E daí tudo fica certo. Olha lá, vamos ver um exemplo. Então aqui eu tenho uma bem bonita, né? Porque eu já cheguei com fração, né? Respira fundo que eu vou fazer, tá? Então olha lá, 1/3 menos, abre parênteses, menos meio mais 3/4 mais, abre outro parênteses, menos 1 mais 5/6. Então a questão é o que resolver por primeiro. Eu tenho aqui uma conta de menos, aqui uma conta de mais, aqui uma conta de mais, aqui uma conta de mais. O que eu faço por primeiro? Não tem multiplicação e nem divisão, né? Então o que eu tenho que resolver por primeiro, gente? Os parênteses, ok? Então assim, tem parênteses, você não tem nem que pensar, vai direto para dentro deles e resolve. Então nós vamos resolver aqui, ó. No caso aqui, você pode resolver o que está dentro dos parênteses e ter o resultado, ou apenas eliminar os parênteses utilizando as regras de sinais. Tem essas duas possibilidades. Menos vezes menos, mais meio. Menos vezes mais, menos. Mais vezes menos, menos 1. Mais vezes mais 5/6. Então, repare que a única coisa que eu fiz foi eliminar os parênteses e não resolvê-los. Mas por quê? Repare aqui, ó, não é tudinho uma conta de mais e menos? Você não pode fazer tudo de uma vez só, utilizando o mínimo múltiplo comum? Sim, né? Então fica fácil, porque em vez de você fazer duas contas e depois uma terceira com mínimo múltiplo comum, 3, você faz desse jeito apenas uma, ok?
Agora, se você preferir resolver isso aqui, tira mínimo e dá uma fração. E aqui também, sem problema. Também está dentro das regras e das possibilidades de resolução, tá? Então, olha lá, ó. Tendo isso aqui, agora eu simplesmente tiro o mínimo dos denominadores. 3, 2, 4, 1 e 6. Lembra como tira o mínimo? Tá aqui, ó, né? Você vai dividindo pelos números primos. 2, 3, 5, 7, 11, 13. Normalmente até aí você já dá conta de tirar o mínimo. E daí multiplica os valores, ó. Então o mínimo é 12. Então 12 dividido por 3, 4 vezes 1, 4. E assim por diante. 12 dividido por 2, 6. 6 vezes 1, 6. 12 dividido por 4, 3. 3 vezes 3, 9. Repare que os sinais eu só copiei. O 12 dividido por 1 é 12. 12 vezes 1, 12. E 12 dividido por 6, 2. 2 vezes 5, 10. Aí é só juntar os números em cima, mais e menos, vai dar menos 1 dozeavos. É a resposta daquela expressão. Então, repare que é só obedecer às regras e fazer devagar, tá bom? Ó, um para você aqui, ó. Vamos resolver a seguinte expressão? Então, repare que aqui o que eu tenho? Tenho parênteses, tenho divisão e tenho subtração. O que será que eu tenho que fazer por primeiro? Eu tenho que eliminar os parênteses. Mas se você olhar dentro dos parênteses, eu não tenho conta. O parênteses está aqui, ó, aqui também não tem. Só para o número não ficar em cima do sinal. Porque daí você olha o sinal, você acha que a conta é de menos e é de vezes. Você vê o sinal menos, acha que a conta é de menos e é de dividir. Ok? Então, nesse caso, o parênteses está ali só para organizar. Então, você vai resolver primeiro divisão e a multiplicação. Depois você faz a multiplicação dos dois, depois você faz a subtração, ok? Vou dar um tempinho para você fazer, já volto.
Conseguiu? Tá, primeiro, você obedeceu as regras, certo? Nós temos um passo a passo. Ah, professor, mas vai ficar muito demorado. Gente, não tem como a gente acelerar algumas coisas, certo? Algumas coisas a gente consegue dar uma acelerada, uma ajudada. Às vezes usa uma calculadora, no caso da matemática, né? No caso do português usa um dicionário. Mas tem coisas que não dá pra gente acelerar o processo. Por exemplo, uma gravidez. Gente, ela dura 9 meses. Não tem como você acelerar só por estar ansioso. Um bolo assando no forno, tem como você acelerar? Não tem, né? Então, assim, tem que respeitar o processo, ok? Então, assim, por isso que muita gente erra essas expressões. Não tem paciência. Então, respira e vamos fazer devagarzinho, tá bom? Respeitando todas as regras do processo. Então, olha lá, eu tenho uma divisão e uma multiplicação. Essas duas têm que ser feitas por primeiro. Não posso fazer subtração, tá bom? Primeiro, multiplicação e divisão. Então, vamos lá. Se eu tenho que resolver isso e isso, eu posso resolver a parte, tá bom? Então, aqui eu tenho uma divisão. Divisão de números racionais. Tenho que fazer regra de sinal e a divisão propriamente dita. Mais dividido por menos, ele fez por último aqui, né? Mas assim, a regra dos sinais, ela vale para multiplicação e para divisão. Não pode esquecer disso. Então tá, como é que eu divido fração, gente? Porque eu tenho uma fração aqui, né? Aqui também, 4 sobre 1, uma fração. Então, divisão de fração, a gente lembra que repete a primeira, muda a conta para vezes, muda, e pega o inverso da segunda. O inverso é você trocar numerador com denominador de lugar, tá? Então, ó, 1 tá embaixo, vai para cima, 4 tá em cima, vai para baixo. O sinal se mantém, eu só inverto, tá bom? Então, agora eu tenho a multiplicação. E a multiplicação de fração é muito fácil, gente. De cima com de cima, põe em cima. De baixo com de baixo, põe embaixo, acabou. É fácil, não é? Mais vezes menos, menos. 8 vezes 1, 8. 5 vezes 4, 20. Pronto. Viu como é tranquilo? Mas eu tenho que respeitar o processo, né? Agora aqui eu já tenho multiplicação, então eu já posso fazer direto, ó. Menos vezes menos, mais. 6 vezes 1, 6. 1 que está aqui embaixo como denominador. 1 vezes 4, 4. Então, o resultado do primeiro é menos 8 vinteavos e do segundo, mais 6 quartos. Eu preciso fazer o que agora? Agora eu preciso juntar esses dois valores, ok? Professora, mas aqui era menos, só que eu já usei esse menos na regra de sinais, tá bom? Então, quando eu fiz a regra de sinais, eu tirei a subtração e basta juntar esses números, esses dois resultados. Juntar é uma conta de mais, ok? E ó, se você reparar, eu só juntei, ó, menos 8 vinteavos mais 6 quartos. Eu juntei os dois. Eu não inventei sinal nenhum ali no meio, tá? E daí aqui agora o que eu tenho que fazer? É uma soma, eu tenho que tirar o mínimo. Então o mínimo entre 20 e 4 é o próprio 20. 20 dividido por 20, 1. 1 vezes menos 8, menos 8. Os sinais se mantêm. 20 dividido por 4, 5. 5 vezes 6, 30. E agora é só fazer a conta com os números em cima, ó. Menos 8 mais 30. Então, vai dar 22. 22 vinteavos. Que a gente pode simplificar. Ai, não gosto de simplificar. Gente, quando a gente simplifica, a gente está deixando os negócios mais fácil, menor, ok? Então, para eu simplificar isso aqui, eu simplesmente divido pelo número 2, tanto o número de cima, quanto o número de baixo. 22 dividido por 2, 11. 20 dividido por 2, 10. 11 décimos. São frações diferentes, mas que representam a mesma quantidade. Por isso que a gente diz que elas são equivalentes. Não são iguais. 22 não é igual a 11. 20 não é igual a 10. Mas elas representam, sim, a mesma quantidade. Quer ver? Divide 22 por 20 na calculadora. E depois divide 11 por 10. Vai dar a mesma coisa. Ok? Conseguiu fazer? Entendeu o processo? Tem que fazer devagar, gente. Não dá para acelerar, ok? E agora eu tenho 2. Olha lá, ó, listinha de compra. Quem nunca foi no mercado com uma listinha, né? Quem nunca? Então, Ana também foi ao mercado e levou para pagar suas compras uma nota de R$100. A quantidade e o preço dos produtos comprados por ela estão indicados no quadro abaixo. Com base nessas informações, indique o troco, tá? Eu quero que você me diga qual é o troco dela. Ela comprou tudo isso aqui, ó, 3 quilos de arroz, R$1,80 o quilo.
Ela comprou 4 kg de batata, 2,50 o quilo. Então, você vai ter que multiplicar, né, o valor do quilo pela quantidade que ela comprou. E vai ter que dizer para mim qual é o valor do troco, sendo que ela deu R$100. Então, primeiro você pode montar a expressão, ok? E depois você pode me dizer qual o valor do troco. Eu já volto.
Conseguiu desenvolver? Então, olha, o que se pergunta, gente? Para que você escreva a expressão que representa tudo isso e depois desenvolva e dê o valor do troco da Ana para R$100. Então, olha lá, ó. Escreva uma única expressão, uma única, que representa o valor do troco que ela vai receber. E depois determinar esse valor do troco. Então, vamos lá escrever. Qual é a expressão, gente? Para saber o troco, não é 100 menos o valor da compra? Sim, né? Então, nós vamos escrever 100 menos o valor de cada coisinha. Eu não vou resolver nada, eu só vou escrever na forma de expressão, ok? Eu vou fazer 100 menos e vou retirando e colocando a listinha de compra dela ali, ok? Então, vamos lá. Ó, 100 menos. Menos o quê? Eu vou colocar tudo que ela comprou. Eu não vou fazer a conta ainda, eu só vou escrever. Então, eu abri colchetes, por quê? Porque são 3 kg de arroz, 4 de batata. Então, eu preciso dos parênteses para fazer essas multiplicações aqui, ó. A quantidade pelo preço de cada quilograma do produto que ela comprou. Então, eu coloquei colchetes, ok? Então, o que ela comprou? 3 vezes 1,80. Mais o que? Ela comprou mais coisa? Não comprou? Mais. 4 kg de batata, 2,50. 4 vezes 2,50. O que mais ela comprou? Mais 12 garrafas de refrigerante a 2,60, 12 vezes 2,60. O que mais que ela comprou? 1 kg de feijão a 3,40, então 1 vezes 3,40, o próprio 3,40, né? Mais 5 kg de frango a 5,90 o quilo, então 5 vezes 5,90. Então repare que eu não fiz conta nenhuma, eu só escrevi na forma de uma expressão o resultado. Depois de fazer tudo isso, o que vai me dar? Vai me dar o troco que ela vai receber. Mas repare que por enquanto eu não fiz conta nenhuma, eu só escrevi. Ok? É uma forma de você resolver esse exercício também. E daí na letra B? Na letra B, qual o valor do troco? Então como que a gente resolve? O que está dentro dos parênteses primeiro. Então fazendo as multiplicações, ó, 3 vezes 1,80, 5,40. O resto você vai copiando, lembra disso da expressão? Você vai copiando e fazendo as contas. Mais 4 vezes 2,50, R$10. Mais 12 vezes 2,60, R$31,20. Mais o 3,40, 5 vezes 5,90 dá R$29,50, ok? E agora? Bom, agora que eu fiz a multiplicação, aqui ó, eu posso somar tudo isso. Tá dentro dos colchetes. Então, somando tudo, deu R$79,50. E agora, para finalizar, 100 menos R$79,50. Vai dar R$20,50. Então, o troco que ela recebeu foi R$20,50. Então, repare como a expressão ela nos ajuda a resolver. Por quê? Porque ela monta o que eu tenho que fazer. E eu não precisei resolver nada enquanto estava montando a expressão. Foi depois que eu fui resolvendo conforme eu escrevi daí, obedecendo as regras de resolução, né? Multiplicação e divisão primeiro, soma e subtração por último, respeitando parênteses, colchetes. Ok? Deu, né, gente? Deu para lembrar. Então, o que vimos? Expressões numéricas usando adição, subtração, multiplicação e divisão. Lembrando que sempre tem as regrinhas. Agora você está pronto para responder aquelas questões das redes sociais e ver se acerta, hein? Tá bom? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido e a gente se vê na próxima aula, galera. Até mais!